Vamos abordar agora a lei penal no tempo, que é o artigo 2º do Código Penal. O artigo 2º do Código Penal, ele, em outras palavras, ele consagra, de uma certa maneira, para a lousa, por favor, o princípio do tempus regit actu. Tempus regit actum. Isto é, aplica-se a lei vigente ao tempo do crime. Ok? Aplica-se a lei vigente ao tempo do crime. Ok? Mas esse princípio, tempus regit actum, significa que o criminoso ele vai responder pela lei em vigor ao tempo da conduta criminosa. Ok? Muito bem. Esse princípio tempus regit actum comporta duas exceções. Primeira exceção, abolitio criminis. Então anotem aí, lousa, por favor. Abolitio criminis. Tá? Abolitio criminis, que é o artigo 2º caput. Ok? Artigo 2º caput. E depois a novatio legis in melius. Novatio legis in melius. Alguns escrevem melius com L, outros com 2. Dizem que o mais correto é com 1. Tá? Então, abolitio crimes e novatio legis in melius. Que são as leis penais benéficas. Ok? Então, são duas as categorias de leis penais benéficas. As duas categorias de leis penais benéficas são a abolitio criminis e a novatio legis in melius. Então, temos o princípio do tempus regit actu, isto é, aplica-se a lei vigente ao tempo do crime, salvo se a lei posterior for mais benéfica. Ok? Então, o criminoso vai responder pela lei vigente ao tempo do crime, salvo se a lei posterior for mais benéfica. Daí, a lei penal benéfica, ela retroage. Ok? Isso é princípio constitucional. Está no artigo 2º do Código e está também no artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A lei penal benéfica retroage. Ela retroage, ela se aplica a fatos anteriores. Ainda que já tenha transitado em julgado, a lei penal benéfica retroage. Isto é, ela se aplica a fatos anteriores. Ok? Muito bem. Qual é o juiz competente para aplicar a lei penal mais benéfica? O juiz competente para aplicar a lei penal mais benéfica é o juiz que está conduzindo o processo. Então é o juiz, se não teve sentença ainda, é o juiz que iria sentenciar, ele aplica a lei penal mais benéfica. Se o processo está no tribunal em grau de recurso, é o tribunal. Se já transitou em julgado e o processo está na fase de execução penal, é o juiz da execução penal. Então quem aplica a lei penal benéfica? Se ainda não há sentença, é o juiz de primeiro grau. Se o processo está no tribunal em grau de recurso, é o próprio tribunal. Se o processo já acabou, transitou em julgado e está na fase de execução penal, quem aplica a lei penal benéfica é o juiz da execução penal. E detalhe, não cabe habeas corpus. Para a aplicação da lei penal benéfica, tem que pedir para o juiz da execução. Não cabe habeas corpus, súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Ok? Pede para o juiz da execução, que é o juiz da execução que vai aplicar a lei penal mais benéfica. Não, então não é através de habeas corpus. Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Ok? Muito bem. Então a lei penal benéfica, ela retroage, ela se aplica a fatos anteriores. E são duas as espécies de leis penais benéficas: abolitio criminis e novatio legis in melius. Ok? Bom, abolitio criminis. Vamos falar da abolitio criminis. Abolitio criminis é uma lei. É uma lei que torna atípico um fato que era típico. É uma lei que deixa de considerar o fato como criminoso. Isso que é abolitio criminis. O fato era crime, daí surge uma nova lei que deixa de considerar o fato criminoso. É uma lei que revoga a norma incriminadora.
revoga a norma incriminadora. Abolício crimes é isso, é uma lei que revogou a norma incriminadora. Quer dizer, o fato deixa definitivamente de ser crime. Por exemplo, adultério era crime. Daí, em 2005, surgiu uma lei revogando o crime de adultério. Então, foi uma abolício crimes. A lei de 2005 revogou o crime de adultério. Sedução era crime, seduzir mulher virgem, tendo relação sexual com mulher virgem menor de 18. Relação sexual com virgem menor de 18 seduzindo era crime. Foi revogado. Em 2005 surgiu uma lei revogando o crime de sedução. Então eu dei dois exemplos de abolício crimes. Abolício crimes é uma nova lei que revoga a lei incriminadora. Isto é, o fato deixa de ser crime. Deixa de ser definitivamente crime. Ok? A natureza jurídica da abolício crimes é uma causa de extinção da punibilidade. É uma causa de extinção da punibilidade, mas com efeito de extinção da tipicidade. Quer dizer, é causa de extinção da punibilidade, mas com efeito de extinguir o próprio crime. Um efeito diferente, que vai extinguir o próprio crime. O réu volta a ser primário. Se ele era reincidente, ele volta a ser primário, com bons antecedentes. Ok? Então, a abolício crimes apaga todos os efeitos penais. Todos os efeitos penais da eventual condenação. Todos os efeitos penais. Todos os efeitos penais. Então, o réu volta a ser primário, está preso, solta, passa a ter bons antecedentes. Apaga todos os efeitos penais. Todos os efeitos penais. Apaga a reincidência. Se o réu está preso, ele tem que ser solto. Ok? Volta a ser primário, de bons antecedentes. Agora, os efeitos civis permanecem. E uma condenação penal gera efeito civil. O efeito civil permanece, por exemplo, indenizar a vítima. O dever de indenizar a vítima continua. Os efeitos civis continuam. Apaga os efeitos penais. Os civis, por exemplo, dever de indenizar. Isso continua. Ok? Então, na abolício crimes, se o inquérito policial está em andamento e surge a abolício crimes, inquérito está em andamento e surge a abolício crimes, o que deve ser feito? O que tem que ser feito? Resposta. O Ministério Público deve requerer ao juiz a extinção da punibilidade. Não é o arquivamento do inquérito. É a extinção da punibilidade. O arquivamento é quando não tem provas da autoria, da materialidade. Isso que é arquivamento. Não tem provas da autoria e da materialidade. No caso de abolício crimes, o Ministério Público ele não requer o arquivamento. Ele requer a extinção da punibilidade. Ok? É isso que ele vai requerer, a extinção da punibilidade. Se a ação penal está em andamento, o juiz não vai condenar nem absolver, o juiz vai extinguir a punibilidade. Se a ação penal está em andamento e surge a abolício crime, o juiz não condena nem absolve, ele extingue a punibilidade. Se o processo está no tribunal em grau de recurso, se o processo está no tribunal de grau de recurso, o tribunal extingue a punibilidade. O tribunal não vai analisar o recurso, se é culpado, se é inocente. O tribunal simplesmente extingue a punibilidade. Em suma, abolício crimes é uma causa de extinção da punibilidade. Ok? Então, se o inquérito está em andamento, extingue a punibilidade. Não é arquivamento, é extinção da punibilidade. Se a ação penal está em andamento, extingue a punibilidade. Se está em grau de recurso, extingue a punibilidade. Então, não absolve nem condena, extingue a punibilidade. Se já transitou em julgado e surgiu a nova lei, surgiu a abolício crimes, quando já tinha transitado em julgado uma condenação, surge a abolício crime, daí tem que pedir para o juiz da execução extinguir a punibilidade. Aquilo que eu já tinha falado aí para vocês. Tá? Agora, novatio legis in melius, que é o parágrafo o parágrafo único do artigo 2º. A novatio legis in melius é uma nova lei que de qualquer forma beneficia o réu. Qualquer forma é sem abolir o crime. Quer dizer, a lei penal benéfica que revoga o crime tem o nome de abolício crimes. Lei penal benéfica que revogou a norma que incriminava, revogou o crime.
É abolir-se o crime. Agora, a lei penal benéfica que beneficia por qualquer outra forma, que não seja abolir o crime, beneficiou por qualquer outra forma, tem o nome de novatio legis in melius. Novatio legis in melius. Beneficiou, por exemplo, reduziu pena, uma lei que reduziu pena. Uma lei que transformou crime em contravenção. Uma lei que permite sursi, onde antes era proibido. Permitiu sursi, onde antes era proibido. Em suma, a lei que de qualquer forma beneficia o réu tem o nome de novatio legis in melius. Ok?